Olá, tudo bem? Boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia de live na Challenge, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito requisitado que é o intercâmbio nos Estados Unidos. Então a gente tem uma convidada especial, a Andrea, e ela vai explicar um pouquinho sobre todas as dúvidas que tanto os adolescentes que estão fazendo intercâmbio, ou aqueles que ainda estão fazendo ensino médio, ou aqueles que estão para entrar no ensino médio, e até mesmo os pais, né? Porque muitas preocupações vêm acontecer com meu filho, minha filha, se for para os Estados Unidos fazer um intercâmbio. Então, estou chamando a Andrea, que ela sabe ensinar, por isso que a gente chamou ela. Tudo bem, Andréia? Olá, tudo bem e com você? Tá me escutando bem? Tô. Uhum. Tá com frio? Ótimo. Ai, tá muito frio aqui em São Paulo, gente, tá congelante. Gente, aqui tá quente, eu tô com 30 graus agora. Ai, aqui tá muito frio. Então, Andréia, vou só chamar a Catiúce e a Uhum, Alessandra para a gente começar. combinado. E daí a gente vai falar então sobre o high school nos Estados Unidos. Deixa eu ver, Isso mesmo. ver ali no Canadá, tá aqui. Convidar a Catiúce. Catiúce, manda um convite aí, Cati, fazendo favor. Olá. Ai, que coisa boa, gente, essa live de hoje. Eu só tenho certeza que eu vou sentir falta de não ter feito o intercâmbio pelo high school nessa vida. Essa é a história da minha vida, todos os dias. Vou esperar a Cati entrar, nem me fale. Cada vez que a gente faz um treinamento e vê uma escola nova, dá aquele, ai meu Deus do céu, por que meu pai não Oi, foi inspirado naquele Oi, tempo? Kati. Então, tá, todas aqui reunidas para falar sobre high school nos Estados Unidos. Primeiramente, muito obrigada, Andréia, por Eu que toda a agradeço. atenção que você dá para gente, por todo o treinamento, ensinar passo a passo, falar sobre tudo que é relacionado ao high school e por ter tirado uma horinha aí do seu dia, fim de dia, para vir conversar aqui com o pessoal. A Eu que Alessandra agradeço o tempo de vocês, o espaço também. Obrigada, Ali, e obrigada, Kátia. A Kátia é a expert em high school aqui no Challenge, então por isso hoje ela foi convocada para participar. Isso Então, aí. eu fiz um monte de perguntas aqui, porque é um assunto que a gente não bate muito aqui nas lives da Challenge. A gente acaba falando muito dos colleges, né, do próprio curso de idiomas, tanto inglês, francês, alemão, mas a gente não fala muito sobre o high school. Até porque aqui no Canadá não tem muitos representantes nas escolas que falam high school, e quando se menciona high school, a meninada já diz Estados Unidos. Então, Estados Uhum. Unidos é o líder, então vamos falar dos Estados Unidos. Então, Vamos. assim, primeiramente, o que é esse high school nos Estados Unidos? O que significa Uhum. isso? Ótimo, ótima pergunta, né? Então vamos começar aí falando do que se trata afinal esse programa. Então, o high school nada mais é do que o ensino médio nos Estados Unidos. Então, o nome high school significa aí ensino médio. Tem um detalhe diferente em relação ao ensino médio nos Estados Unidos, em comparação aqui no Brasil, que é a duração do ensino médio, né? Então, nos Estados Unidos, o nono ano já é considerado high school. Então, eles têm 4 anos de duração no high school. Eles não têm um ano a mais. Eles têm, na realidade, o nono ano que começa ali o high school. Então, eles têm o nono, primeiro, segundo e terceiro ano. Então, é isso aí. High school nada mais é do que fazer um período, ou o high school completo, ou o ensino médio completo nos Estados Unidos. E até eles dão um nome diferente, né, André? Não é nono ano, eles chamam de grade, É isso. que no Brasil é primeirão, primeiro, segundo, terceiro, segundo ano. Eles chamam de grade 9, 10, 11, 12. Exatamente. Então, para eles é uma continuidade, né? Então, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo. Então, o décimo segundo é o terceiro ano. Entendi. E então, qual é a idade que normalmente as pessoas vão fazer o high school nos Estados Unidos? Entre 14 e 17, Isso. 14 e 18, como que é?
Exatamente, geralmente é 14 a 18. Agora, se tiver um aluno, de repente, que tem 13 anos e já está no nono ano, né, ou vai, por exemplo, ano que vem para o nono ano e gostaria de fazer o programa de high school, também é possível. O mais importante do que a idade é o aluno estar estudando durante este período aí, né, do nono ano ao terceiro colegial aqui do Brasil. Então, esse é o mais importante. Geralmente, eles têm a partir de 14 anos. Tá? E o limite? 18 anos. Então pode embarcar com 18, se fizer 19 nos Estados Unidos não tem problema, tá? Desde que embarque com 18. Tá. E com relação ao tempo de intercâmbio, porque normalmente as pessoas ficam com medo de fazer o high school, às vezes não querem fazer um ano todo e ficam com medo de fazer menos tempo porque acham que vão atrapalhar o resto do ano aqui no Brasil. Então, qual o seu conselho? Assim, fala primeiro sobre o tempo e o conselho de quanto tempo fazer para você testar o high school sem atrapalhar o ano letivo brasileiro. Tá. Então a gente tem duas opções de durações, tá? A gente tem um semestre letivo e um ano letivo. Essa palavrinha aí, letivo, é muito importante, porque se a gente fala que o programa tem duração de um ano, a gente já pensa o quê? 12 meses. E na verdade não, é só o período ali letivo, o período de aulas, tá? Então o semestre letivo, ele acontece. Aí a gente tem duas opções de datas de embarque. Um semestre letivo o aluno pode fazer de agosto até dezembro, um pouquinho antes do Natal, ou então a segunda opção de data de início seria de janeiro até o final de maio, que é quando termina o ano letivo americano. Quem quiser fazer o ano letivo completo, estuda de agosto até final de maio do ano seguinte, tá? Ele vai perder aulas no Brasil naturalmente, então em termos de matérias, é claro, ele não vai ter o mesmo conteúdo. Mas geralmente os nossos alunos não têm nenhum tipo de problema ao voltar para o Brasil e dar continuidade aos estudos. Na realidade, como o sistema educacional americano é muito rico, né, ele tem ali muitas opções de matérias, eles voltam até mais fortes academicamente. Então, a minha dica é, quem puder fazer um ano letivo completo é sempre mais enriquecedor. Porque, como eu comentei, por exemplo, de agosto até dezembro, daí mais ou menos 4 meses e meio de programa. Então, geralmente, quando ele está ali se acostumando, se acostumou com o idioma, se acostumou com a escola, fez amigos, ele tem que voltar para o Brasil. Então, é por isso que a gente tem um número muito grande de extensões, né? Alunos que se matriculam por um semestre e acabam estendendo e ficando o ano letivo. Então, a minha dica é, se puder, fique o ano completo, é muito mais enriquecedor, o aluno pode participar de todos os eventos da escola, ele pega boa parte dos feriados americanos, que também faz parte, né, do intercâmbio do high school, toda essa questão cultural. Então, geralmente, os alunos que ficam um ano inteiro, eles se adaptam melhor e eles voltam ainda mais fortes academicamente falando. Sim. Mas, Andréia, você vai deixar para contar só no final que tem um mini high school ou a gente vai poder contar agora? O mini high school aí é a carta na manga, né? Se eu já falo agora mesmo. Não, então a gente vai falar só no final, aguardem, porque é uma novidade fantástica. Quando a gente estava em reunião com a Andréia, a gente quis realmente ter tido essa oportunidade na nossa adolescência. O mini high school é a carta na manga mesmo, né? O Coringa. A Kátia até registrou um aluno que vai começar ano que vem, então no final da live a gente fala um pouquinho mais. Então, foi bem legal essa parte que você falou de experiência, né? Não é só ir lá e fazer matérias do ensino médio. Estudar ensino médio para estudar ensino médio, você estuda no Brasil. Então, você está indo para mais coisas. Normalmente, o que a gente vê nos filmes, nos seriados, é que o high school americano oferta uma experiência enriquecedora na questão também de esportes, de atividades extraclasse, questão de teatro, de viagens. Como é que funciona isso nas escolas que você representa? É exatamente isso, né? A gente costuma dizer que o high school, ele é um programa acadêmico, mas ele é muito mais do que isso, ele é um pacote completo, porque é um programa que engloba absolutamente tudo. Então, tem as matérias e dentro da escola ele tem os esportes, tem as matérias de artes, as atividades extracurriculares, os passeios, as viagens, tudo isso
faz parte do high school. E o nosso aluno, ele entra realmente na rotina da escola normalmente, ele tem acesso a todas as matérias, a todos os esportes, e é algo na realidade que a gente incentiva que eles façam. Quanto mais atividades, quanto maior o envolvimento desse aluno na comunidade da escola, mais rica a experiência dele, mais fácil a adaptação também. Então, falando de esportes, inclusive, esporte é uma das matérias obrigatórias. Os alunos precisam fazer pelo menos um esporte durante o programa para que eles não percam um ano no Brasil. Aí a gente já entra aí nas exigências do MEC, né, para que o aluno não perca o ano. E o esporte é uma dessas matérias. Então ele vai sim fazer sempre um esporte. A gente sabe, os Estados Unidos é destaque sempre no esporte. Eles dão muito valor, né, ao esporte. E os alunos, eles ali cria-se um time, né? Então eles fazem muitos amigos. O esporte é uma excelente maneira de aprender ali a trabalhar em equipe, liderança, atitude. Então tudo isso é muito importante e acaba refletindo em outras áreas da vida do aluno. Então não é somente o esporte, mas ele aprende a ser mais independente, a ser mais maduro, né? Então uma coisa leva a outra. E o esporte é fundamental. Disciplina, responsabilidade, como lidar com pessoas diferentes. Então, tudo isso, né, é muito importante, vai contando pontinhos aí no intercâmbio. E artes, a mesma coisa, né? Matérias de artes não são obrigatórias, mas a gente incentiva que os alunos façam pelo menos uma, porque a gente tem aí a mesma ideia, né? Essa questão de trabalhar em equipe, a disciplina, como a Lei falou. Então, tudo isso é muito importante, né, para o aluno. Ele tem acesso a todas essas opções aí de esportes, atividades. É muito enriquecedor, né, o high school nos Estados Unidos. Mas foi bom você tocar nesse assunto, porque geralmente até quando o estudante vem procurar a opção do high school, ele quer linkar, às vezes, a atividade que ele está fazendo no Brasil, mas também uma experiência diferente que ele pode ter que, às vezes, não acontece, não. Na maioria das vezes, não acontece numa escola no Brasil, né? Que são essas opções de artes e até outros cursos que eles conseguem fazer numa escola, no high school nos Estados Unidos. Exatamente. Eu tenho uma dúvida com relação a isso. Por exemplo, tem alguma escola que tenha um time super especial que a gente consiga ver assim, eu quero focar em aula numa escola que tem um time super especial de basquete. Aí a gente consegue filtrar essas escolas por força naquele esporte e daí poder encaminhar o aluno para uma escola que ele vai ainda se integrar ainda mais no esporte dos sonhos? Sim, com certeza. Esse é um dos benefícios de escola particular, né? Então, como nós trabalhamos somente com escolas particulares, o aluno escolhe aquela escola específica. Então, antes mesmo de fazer a matrícula, ele sabe tudo sobre a escola. Então, a gente consegue filtrar, assim, de acordo com um esporte de preferência, de acordo com uma matéria que o aluno queira cursar, por exemplo. Então, a gente tem muitos casos. Um exemplo clássico é um aluno que quer fazer medicina, por exemplo, ele quer fazer aqui no Brasil mesmo, universidade, e aí lá ele pode fazer algumas matérias que nós chamamos de eletivas, são matérias opcionais voltadas para carreiras, e as escolas, boa parte delas oferece, por exemplo, anatomia e fisiologia dentro da escola, então o aluno pode fazer essa matéria, né? Então a gente consegue filtrar de acordo com qualquer tipo de preferência que o aluno tenha, né? Então é bem legal, porque em escola particular parece que a gente casa exatamente ali o aluno com a escola, né? Parece que a escola foi feita ali para ele porque ela oferece o que ele procura. Então isso é um benefício muito grande. E essa experiência vai permitir até ele decidir se é isso mesmo que ele quer para a faculdade, né? Porque, exatamente. Gente, ter a chance de viver na prática. É o caso do nosso estudante, né? Que ele quer realmente fazer a graduação de medicina, mas ele queria também ter a experiência do high school. Exatamente. Então, ele é exatamente o que vocês falaram. Ele consegue fazer ali o teste, ver se é isso mesmo que ele quer, né? Porque fazer uma matéria de anatomia ali é bem assim, interessante você ver se é isso que você gosta, né, de verdade. E muito bom também para alunos que não sabem o que querem fazer na universidade, que são muitos, né? A gente conversa com todos os alunos, são muitos que ali estão com 17 anos e não fazem a menor ideia do que querem fazer na universidade. Então, por conta dessa gama muito grande de matérias que os Estados Unidos oferece, ele tem a possibilidade de descobrir o que ele gosta, fazer ali testes, né? Ele pode fazer uma engenharia e fazer também marketing. Deixa eu ver o que eu gosto aqui. Então, essa é uma das possibilidades apenas aí do high school, né?
Eu gosto muito desse modelo norte-americano de high school, porque no Brasil a gente é obrigado a seguir aquele fluxo de matérias, independente da sua aptidão para aquela área ou não. Você vai ter que ver 3 anos de física, 3 anos de química, 3 anos de tudo isso. Só que como é que você vai, como vocês falaram, como que eu vou testar o que eu gosto se eu só vou ter a oportunidade de testar no meu ano 1 de faculdade? Aí eu estudo um ano de faculdade, não gosto, tranco, mudo de faculdade. Ou pior, concluo uma faculdade só para não se sentir fracassado, porque você começou a faculdade, agora você tem a obrigação de terminar, porque senão, sei lá, você entrou na faculdade pública, tá ali de graça, os pais vão pegar no pé, a sociedade vai pegar no pé. E isso não acontece nem aqui no Canadá, nem nos Estados Unidos. As pessoas, os alunos, aonde eles estão ali amadurecendo, se conhecendo, eles têm a oportunidade de testar ainda no ensino médio. E isso eu acho maravilhoso, porque você pensa no aluno, naquele cidadão, para que ele, quando entra no mercado de trabalho, ele esteja realmente fazendo aquilo que ele gosta, não o que foi ali no atropelo de tomando decisões sem ter a maturidade suficiente. Eu acho sensacional essa oportunidade que os Estados Unidos dá para os estudantes na fase do ensino médio. Sim, com certeza. Tá, então a outra pergunta que eu tenho, né? Você está indo fazer um high school nos Estados Unidos, as suas aulas vão ser em inglês. E agora, como é que eu faço? Que nível de inglês que eu preciso ter? E quanto tempo eu tenho que começar a me preparar para poder viajar para o high school? Para daí a gente ver, então, assim, bom, se você não tem esse tempo, esse nível de inglês, você tem que se preparar pelo menos X meses, porque nesses X meses vai ocorrer um monte de questões, inclusive o avanço no idioma. Sim, essa é uma boa pergunta. A gente não tem uma nota, digamos que um nível mínimo de inglês, mas a nossa recomendação é um nível intermediário. Isso porque, como você mesma colocou, as matérias são em inglês. Então, se o aluno não tiver um nível pelo menos intermediário, vai ser bastante difícil acompanhar as aulas. A gente não tem, então, um nível mínimo. Os alunos fazem um teste de inglês ao fazer o processo de matrícula, então todos passam por um processo de aceitação nas escolas, e um dos documentos da aceitação é um teste de inglês que ele faz aí com vocês, com a Challenge, e com isso a escola vai receber esse teste, vai avaliar todo o perfil do aluno, inclusive o nível de inglês. Nós temos algumas escolas que oferecem a matéria ESL, o English as a Second Language, então o inglês como segunda língua. Para alunos que tenham, então, um nível, de repente, um pouco mais baixo de inglês, nós recomendamos escolas com esta matéria, né? Porque essa matéria ela não é somente uma matéria de inglês, ela é uma matéria que ensina os alunos a acompanhar as outras matérias em inglês, ela traz uma base para os alunos acompanharem as outras matérias em inglês. Então, muitas vezes são colocados no primeiro mês nessa turma para realmente pegar o ritmo, né, se adaptar ali com as outras matérias e depois eles migram para o inglês com americanos. Tá? Mas a gente recomenda esse nível intermediário. Muitas matérias mais avançadas, elas já exigem um nível avançado de inglês. Então, porque são matérias mais complexas, né? Muitas matérias aí são avançadas, elas são matérias com conteúdo universitário. Anatomia, por exemplo, né? Não tem como sair com um inglês muito básico para uma aula de anatomia, né? Exato, então a gente precisa, né, ter ali, saber o nível de inglês do aluno antes da matrícula, ele vai ser aceito pela escola, a escola já vai saber o nível de inglês dele, e ao chegar na escola, na primeira semana de aula, algumas escolas enviam antes também, algumas semanas antes do embarque, um placement test, um teste de inglês, um teste de nivelamento, para ver como está o nível do aluno naquele momento, né, porque alguns se matriculam aí com 6 meses, às vezes 1 ano de antecedência. Então, durante todo esse período, a gente recomenda que ele continue estudando, se dedicando ao inglês, para que esse nível dele suba, e quando ele fizer esse placement test, esse segundo teste, é realmente com esse teste que a escola vai saber em quais turmas o aluno poderá ser colocado, né? Então, a nossa dica é, continue estudando. Muitos alunos fazem aulas particulares até o embarque, justamente para dar um gás
no inglês. Então, o High School não é um programa de inglês, não é um curso de inglês. O inglês é por consequência, ele aprende inglês por consequência do convívio na escola, com as matérias, a família ou a acomodação dentro do campus. Mas é muito importante que o estudante continue estudando até o embarque dele, né, para que ele tenha mais opções de matérias para fazer. Mas a parte boa que eu posso dizer, André, é que agora as escolas permitindo o estudante fazer online, ele vai ter esses 6 meses e 1 ano, podendo já começar o convívio com outros estudantes, com uma de tantas escolas que a gente tem parceria própria para estudante da idade dele. Então, aprender inglês ainda do Brasil, para se preparar e poder aproveitar ainda mais o intercâmbio no high school. É uma ótima opção. Isso é uma novidade que chegou aí nesse período pandêmico, que todas as escolas começaram a ofertar o curso tradicional online e elas viram que deu boa, né? Então, apesar de estarmos aí partindo para a finalização de aulas só online, voltar ao normal, porque o Covid está dando uma trégua e as vacinas estão acelerando, muitas escolas vão manter as aulas online. Então, você pode estudar do Brasil, começar qualquer segunda-feira, a gente faz o nivelamento do seu nível e você começa na próxima segunda e vai estudando de casa. Não precisa fazer uma viagem, ainda é mais barato, né? Porque você não está fazendo a viagem, não tem o custo da aula presencial. Então, funciona muito. Se o aluno quer fazer o high school, está preparando para ir para ano que vem, ainda está com o inglês meio balanceado, começa já o inglês online numa escola canadense, uma escola americana, e daí quando estiver pronto para o embarque, o inglês já vai estar muito melhor, o adolescente já vai estar muito mais confiante e com certeza a experiência vai ser muito melhor, porque não vai ter essa preocupação de, meu inglês está ruim. Não, meu inglês está ok, e agora eu posso curtir de fato a experiência ali de fazer amizades, estudar as matérias, que nem você falou, não é um curso de inglês, é um high school. Então eu vou conseguir me dedicar na minha aula de história, legal, entendendo sobre história, não me preocupando com o inglês. Isso é bem legal. E ele pode também, por exemplo, continuar o estudo dele normal, porque as aulas nesse momento estão para começar presencial, mas também estão online, e fazer o inglês daí no outro período que ele tiver mais de folga. Então ele consegue linkar essas duas coisas. Não é só período de férias, não, é período, hoje as aulas têm todos os horários, de manhã, tarde, noite e até no final de semana, inclusive em outros idiomas. Se a gente for falar aqui, a Alessandra está com uma turma aí de francês para crianças de 7 anos. Então, assim, é uma imensidão de oportunidades agora que o online, o remoto nos trouxe, que é bem bacana. Conversem com a gente se vocês querem saber mais, independente se você tem 7 anos ou se você tem 70 anos. Tem aula 80, desculpa, 90. Tem para todo mundo. Então, precisa ter disposição para estudar. Outra pergunta que eu tenho, você está falando assim em escolas, mas aonde são essas escolas? É num estado específico, numa cidade específica? Ou a gente, através da 3W, tem acesso a uma imensidão de opções no país todo? Nós temos várias escolas ao redor dos Estados Unidos. Hoje nós temos 39 espalhadas aí em vários estados. A boa parte das escolas estão localizadas nas costas, né? Então, costa oeste, ali Califórnia, a gente tem Seattle e temos também na costa leste, desde Flórida até Nova York, Boston, Carolina do Sul, temos Virgínia. Então, ali tem muita opção de escola, né? Nós temos toda essa variedade de escolas justamente por conta desse poder de escolha, né? Então, como os alunos podem escolher aquela escola que eles querem, a gente consegue filtrar, né, de acordo com o destino de preferência, a matéria de preferência, o esporte. Então, nós temos muitas opções de escolas para atender aos diversos perfis de alunos, né? Assim como temos 2 perfis de acomodação distintos também. Essa é uma grande preocupação dos pais. E aí, vou mandar meu filho para fazer ensino médio, ele vai ficar onde, esse menino, essa menina? Vai ficar largado? Ninguém vai cuidar deles? O que eles vão comer? Meu Deus, será que eles vão tomar banho? Então, assim, como que funciona essa questão, André, de acomodação e de cuidado desses adolescentes que vão estar longe de casa, estudando por 1, 2, 3 anos?
Eu diria que essa é a preocupação número 1, às vezes. Assim, a gente faz as ligações ali com a família, a primeira pergunta da mãe, geralmente, onde ele vai ficar? Né? E quem vai cuidar do meu filho? É normal, né? Então, nós temos 2 perfis de acomodação, tá? Algumas escolas oferecem a famosa casa de família e outras escolas são o que nós chamamos de boarding school, que é, a grosso modo, internato. Eu não gosto dessa palavra porque ela assusta, tá? Mas nada mais é do que acomodação dentro da escola ou em casas próximas. Então, é um perfil de residência estudantil, tá? Então, não é que o aluno pode escolher uma ou outra. Na realidade, as escolas já oferecem uma ou outra opção. Tá? Então, quando for casa de família, o aluno realmente ele mora numa casa, com uma família. A família pode ser uma pessoa solteira, pode ser um casal sem filhos, um casal com filhos. Então, esse perfil de família varia bastante, né? E esta pessoa é responsável pelo aluno durante todo o programa, assim como a escola, obviamente, tá? Então, levar o aluno todos os dias para a escola, ir de volta, é a casa de família que faz isso, já está incluso no programa, tá? As refeições, então, é a casa de família quem fornece o café e o jantar, o almoço é na escola, então as 3 refeições também estão inclusas, todo tipo ali de assistência que o aluno precisar, passeios de final de semana, né? Precisou ir ao médico, precisou ir ao hospital, essa é uma pergunta clássica também. A família tem ali a cópia do seguro-saúde do aluno, que está incluso também no programa, né? Então, no caso da casa de família, o aluno tem aquela referência mesmo de família. E é importante ressaltar que as famílias da A3W, elas são todas vinculadas àquela escola que o aluno está viajando. Então, não é qualquer família que se torna uma casa de família, né? Eles são sempre ali da comunidade da escola. Pode ser um professor, pode ser um funcionário da escola, ou os filhos estudam na escola, né? Isso traz um acolhimento muito maior, porque as famílias são bastante participativas, né? Então não é qualquer família, eles assistem a um jogo de futebol do aluno, uma peça de teatro, levam para passear, né? Então isso é muito importante para o aluno brasileiro, né? Esse acolhimento, né? Famílias calorosas, a gente sabe que isso é bastante importante para a nossa cultura, né? Sim. Já a segunda opção, que é o boarding school, o aluno mora ou dentro do próprio campus da escola ou em casas próximas, então isso varia, né, de acordo com a escola. E aí os alunos têm ali, eles moram todos juntos nessa casa, eles dividem quartos e tem sempre o que nós chamamos de house parent. O house parent é um adulto, funcionário da escola, responsável pela acomodação. Sempre tem 2 house parents, porque caso um não esteja na casa, o outro está. Eles dormem, eles moram, né, nos dormitórios também, e eles dão assistência aos alunos em tudo, né? Então, tem regrinhas, tem horários a serem seguidos, horário para voltar para casa durante a semana, horário para voltar para casa no final de semana, né? Todas essas regrinhas o aluno recebe antes do embarque. Ele também tem ali uma reuniãozinha para saber tudo quando ele chega lá. Então, todos os alunos eles têm assistência, tem adultos cuidando. Então, pai, mãe que está assistindo aí pode ficar tranquilo que a gente está super habituado a cuidar dos adolescentes. Tem toda uma equipe, né? Uma rede de apoio cuidando de todos os adolescentes. Outra pergunta, só um pouquinho, olha. Outra pergunta que os pais têm é a seguinte: ok, então está incluído seguro, passeio, alimentação, acomodação, tudo. Eu tenho ainda que mandar dinheiro para o meu filho mensalmente? Se sim, quanto normalmente manda para o filho e para quais objetivos? E depois você pode ler a pergunta da pergunta importante. Porque os pais sempre falam, ainda vou ter que dar mesada para eles quando eles estão lá? Pois essa é a pergunta bem importante. Então, está incluso sim as 3 refeições diárias, o transporte para a escola, o transfer ao chegar, então a pessoa da escola ou a família busca os alunos no aeroporto, o seguro-saúde acho que eu já mencionei, o pacote é bem completo, os passeios acadêmicos estão inclusos. Então, qualquer tipo de passeio oferecido pela escola, como por exemplo, ida a um museu, assistir uma peça de teatro, tudo isso está incluso. Passeios à parte, lazer, né, passeios opcionais não estão inclusos. Então a gente recomenda uma média aí de $150 por mês para esses gastos, com algum passeio, com alguma atividade, comprinhas, né, gastos pessoais.
geralmente eles gastam essa média aí de $150 por mês. E o uniforme das escolas não está incluso, os alunos compram também ao chegar no destino, e a gente recomenda uma quantia de mais ou menos $200 para essa compra, né? Então, cada um compra ali o uniforme que quer. A escola geralmente oferece várias opções de camiseta, várias opções de calças, agasalhos. Então, os alunos chegam lá, escolhem os uniformes, a média aí é uns $200 logo no primeiro mês, né? Chegou, comprou, depois não tem mais gasto com isso, tá? E livros, material didático é incluído também? O material didático não, né? Esse material didático, coisas pessoais como caderno, caneta, essas coisas não, cada um leva o seu. Os livros estão. Dependendo da matéria, o aluno pode precisar de alguns materiais diferentes, né? Então, por exemplo, uma calculadora diferente, ou matérias de arte, um pincel, lápis de cor, por exemplo. Então, a gente recomenda que eles comprem tudo lá. Depois que eles montarem a grade curricular, eles vão saber certinho o que eles precisam para cada matéria, né? Então, mesmo caderno, lápis, coisas assim, eles geralmente compram lá. Na primeira semana eles têm algumas orientações, alguns dias de orientação, e a própria escola leva eles num Walmart da vida aí para fazer as compras. Tá? E a barateza, né? Isso nem tá. Alice, você pegou a pergunta ali da Selma? Exatamente. A Selma perguntou se as escolas estão aceitando os alunos sem vacina. Sim, os Estados Unidos não exige que os alunos estejam vacinados para embarcar, tá? No momento, só é necessário que eles façam o PCR, que é aquele teste do cotonete, para embarcar. Então, precisa apresentar o teste negativo para sair do Brasil. E ao chegar lá, os nossos alunos que estão viajando agora, em agosto, né, a partir de sábado agora, sábado são os primeiros alunos embarcando, eles chegarão lá, depois de alguns dias da chegada, eles têm que refazer esse PCR, esse teste do cotonete, dando negativo o teste do cotonete, todos eles serão vacinados, tudo isso está coberto no nosso seguro, tá? Então, tanto o PCR quanto a vacina do Covid estão cobertos pelo seguro. Então, os alunos embarcando agora, eles serão vacinados nos Estados Unidos. Acreditamos que até janeiro, eles já estarão vacinados, né? Pelo menos aqui em São Paulo, vão começar a vacinar acima de 12 anos, então é bem possível que os outros estados até o final do ano também sigam essa mesma linha. Então, para janeiro, agosto do ano que vem, tudo isso pode mudar, né? É claro, mas agora esse é o cenário. E os alunos estão chegando lá, eles têm que fazer um isolamento, é por isso que eles estão embarcando até antes, é necessário um isolamento neste momento, né? De 5 a 10 dias, varia de acordo com o estado, mas a gente também acredita que até janeiro talvez isso não seja mais necessário, principalmente porque eles provavelmente serão vacinados, mas isso é algo que a gente vai saber no decorrer do segundo semestre. Certo. E aí as aulas são 100% presenciais, certo? 100% presenciais, tá? Uso de máscara ou não varia bastante de acordo com o estado. Eles tinham removido a necessidade de uso de máscara, alguns estados vão pedir novamente por conta da variante Delta. Então esse é o tipo de coisa que a gente também não consegue prever, né? A cada momento tudo muda, mas hoje aulas 100% presenciais, na realidade desde outubro do ano passado, boa parte das nossas escolas estão aí com aulas todos os dias presenciais sem problema nenhum, tá? Temos mais uma pergunta da Selma, querendo saber com quanto tempo de antecedência seria o ideal para se começar a programar o intercâmbio para a filha dela. A Selma está lendo meu script aqui, porque era exatamente a próxima pergunta. Chama a Selma para entrar, né, na live. Eu recomendo pelo menos 6 meses de antecedência. Tá? Isso porque o programa de high school e o mini high school também, que a gente ainda vai falar, são muitos documentos a serem preenchidos. E uma etapa depende da outra. Então, a gente não consegue mandar todos os documentos para vocês e, preenche tudo. Na verdade, a gente precisa fazer uma etapa e a gente tem a confirmação da escola. Aí a gente passa para a segunda etapa. Então, são muitos documentos. É um pouco extenso, porque estamos falando aí de menores de idade, indo para outro país. A gente precisa de uma série de autorizações, né? E a gente tem ainda o visto de estudante que precisa ser tirado aqui no Brasil, né? E para tirar o visto de estudante tem que vir um documento dos Estados Unidos que se chama I-20. Então, como é um processo um pouquinho burocrático, não é difícil, né? Ele é só burocrático, a gente recomenda aí essa antecedência de 6 meses. Com essa antecedência, você faz tudo com calma e embarca com tranquilidade.
Sim, essa é até uma pergunta que eu ia fazer para você. Você falou lá atrás que normalmente as pessoas vão com 6 meses, mas o ideal era ficar um ano. Se por acaso alguém sair do Brasil com um intercâmbio de 6 meses e mudar de ideia, né, se encantar, igual a Ana falou, que a gente já leu o depoimento da Ana, se encantar e querer estender, como é que funciona a questão do visto? Pode estender estando nos Estados Unidos ou isso não vai dar certo? Como é que você... Pode. Pode estender. Então, na realidade, a escola faz a extensão ali do I-20, que é esse documento necessário para o visto. Então, não tem problema, ele pode fazer a extensão, tá? A gente tem muitos alunos que estendem, tá? Eu diria que uns 50% acaba estendendo e ficando mais tempo. É bem comum isso acontecer, inclusive alunos que acabam ficando mais do que um ano letivo também, isso é possível nas escolas particulares. Isso porque, como a gente comentou, o sistema educacional americano, ele é encantador, né? E o aluno acaba estudando o que ele gosta, ele acaba entrando ali num ritmo diferente. Então é muito comum alunos quererem ficar. Então dá para fazer extensão sim, sem problema nenhum. Então, os E pais já Andréia, têm que. Desculpa, Kati. Os pais já têm que se preparar, então, para ir ver o filho, né? Porque vai vir uma ligação, ó, mãe, quero ficar. Geralmente uma eles coisa que é voltam muito para normal. cá. Geralmente eles voltam para cá, muitas vezes no período de Natal e Ano Novo, que não tem aulas, ou até mesmo nas férias de verão, né? Americanas que são bem longas, aí de junho até agosto, meio de agosto muitas vezes. Então, geralmente é o período que o brasileiro volta, mata a saudade, né? E muitas vezes aí volta depois para os Estados Unidos. Você falou da extensão, Andréia, e, por exemplo, se ele decide fazer a extensão nos Estados Unidos, ele pode fazer de lá ou ele precisa voltar para o Brasil? Ele pode fazer de lá. Ele faz de lá normalmente. Tá? Principalmente se for um aluno embarcando em agosto, que ia ficar inicialmente até dezembro, e aí ele quer acabar o ano letivo lá, ele pode ficar. Agora, se for um aluno que inicialmente se programou para ficar um ano letivo, de agosto até final de maio, e ele decidiu que ele quer fazer mais um ano letivo, aí ele vai ter que voltar para o Brasil por conta das férias de verão. Então a escola fecha, a acomodação fecha, a casa de família também não recebe os alunos nesse período, e aí ele acaba voltando para o Brasil por conta disso. Eu vou ler aqui a mensagem da Ana Gonçalves, que é a dona do melhor açaí de Ottawa. Que ela fez o intercâmbio há muitos anos, Aninha, não foi isso? E que foi uma das melhores experiências que ela teve. E que sempre que ela pode, ela incentiva e que ela vai querer um intercâmbio futuramente para a terceira idade. Muito bom. Sim, é muito, muito. A gente vai falar um pouquinho no final sobre a transformação que o intercâmbio gera nas pessoas, né? Independente da idade. Leia mais uma ali, Ali, da Selma, para a gente partir então para o mini high school. A gente fala dessa transformação de vida e a gente abre para mais perguntas e encerra. É porque no caso da Selma, ela quer mandar a filha para Toronto. Uhum. Então aí a gente conversa com ela depois. A Kate entra em contato com ela e fala mais a respeito. Tudo bem, pode vir para Toronto, pode ficar na casa da tia e a gente vai estar aqui olhando também, não tem problema não. Então vamos falar sobre essa novidade que você tem, André, que uma das escolas oferta, que é o Mini High School. Como é que funciona? Quanto tempo é? Quando que a pessoa pode ir? Qual o valor, se você puder falar o valor, de quanto custa, para a gente falar aqui para o pessoal já se animar para ir fazer um test drive nos Estados Unidos ano que vem. É exatamente isso, um test drive mesmo. A gente criou esse programa que a gente chama de Mini High School para o mercado brasileiro. Então ele é super especial, ele é só para brasileiro praticamente. Todos os países não têm esse costume. E a gente começou a ter uma demanda muito grande, né, de alunos que queriam ter a experiência de high school, mas não gostariam de perder aulas no Brasil. Alguns, né, estão se preparando para a universidade, querem fazer medicina, por exemplo, que é aquele tipo de universidade que requer muito, né, preparo. E então nós criamos esse programa que ele acontece em janeiro, dentro das nossas high schools. É um programa de férias, tá? Ele tem duração aí de 1, 2 ou 3 meses, e o aluno tem a possibilidade de fazer tudo o que o high school oferece, somente durante esse período, sem perder aulas no Brasil, né? Então, uma grande vantagem desse programa, né? Vamos supor aí o aluno faz
um mês de programa durante o mês de janeiro, ele embarca no início do mês, volta no final, e aí em fevereiro ele começa o ano letivo aqui no Brasil normalmente. Como ele não perde aulas aqui no Brasil, ele não precisa estudar as matérias exigidas pelo MEC, né? Que a gente comentou aqui do esporte, que é uma das matérias exigidas. No caso desse programa, como ele não está perdendo aulas, é um programa de férias, ele tem total flexibilidade na escolha de matérias. Então, geralmente, os nossos alunos fazem de 5 a 7 matérias totalmente personalizada, né? Então, como as escolas americanas oferecem muitas eletivas, o aluno pode brincar ali com a grade curricular, ele estuda o que ele quer, é muito legal porque ele tem toda essa flexibilidade e fazendo um programa de férias com americanos. Tá? Porque nas nossas escolas, 90% dos alunos são americanos. Isso vale tanto para o programa de longa quanto de curta duração. E isso é um super diferencial, porque boa parte dos programas de férias para adolescentes, o aluno estuda com outros intercambistas, com outros alunos internacionais, e não necessariamente com nativos. Né? Já no mini high school, né, é o oposto. Ele vai estudar com nativos, ele realmente tem uma imersão na cultura americana, e ele é excelente, então, para um aluno que quer ter a opção, quer ter a experiência do high school sem perder aulas no Brasil, ou até mesmo para aquele aluno que gostaria de ficar mais tempo, gostaria de ficar um semestre ou um ano letivo, mas ainda não se sente à vontade, não se sente confortável para fazer a matrícula por um período longo, ou os pais também, né, não se sentem ainda confortáveis. Ele pode fazer esse programa de mini high school como um teste para ver se é isso mesmo que ele quer. Se ele gostar, ele pode retornar para o Brasil e depois voltar para os Estados Unidos, ou ele pode até mesmo estender e ficar o semestre inteiro. Então tem essa opção também, é uma carta na manga mesmo, né? Muitos alunos, o último ano que nós tivemos em embarque foi ano passado, né, 2020, esse ano agora a gente não teve por conta da pandemia, mas 2022 aqui já temos alunos inscritos, bastante alunos, inclusive temos o Juan, né, da Challenge, e então muitos alunos ano passado estenderam, eles embarcaram para ficar um mês, gostaram muito e acabaram estendendo para ficar o semestre inteiro. Então existe essa possibilidade porque o aluno já embarca com visto certo. Ele embarca com visto de estudante e ele vai ter ali a validade de 6 meses mesmo, esse visto. Então ele só faz a extensão do programa, né, em questões financeiras diretamente com a Challenge e o aluno simplesmente fica nos Estados Unidos. Então é um ótimo, assim, opção realmente para um aluno que quer fazer um teste, quer ver se é isso mesmo, se ele gosta, se adapta, e aí se gostar ele fica, né, por um semestre inteiro. Sim, muito legal. É essa a intenção do Juan, Kati? Pode contar pra gente como é que surgiu na verdade, o Juan, na verdade, antes ele já tinha a intenção de fazer o high school, né, mas aí infelizmente veio a pandemia, mas como os pais são médicos, ele quer fazer medicina. Então, como a mãe ficou um pouco insegura, né, igual a Andrea falou, então a gente deu a ideia dele ter a experiência de fazer o mini high school. Lógico aí que ela sabe que ele pode estar tentado a estender depois, então ela está meio que se preparando. Mas é uma opção para ele e aí ele vai fazer as matérias, dessa área. Então a gente escolheu essa opção de escola justamente porque ele está aí pensando em fazer já a medicina e ele quer fazer fora. Então vai ser meio que aí uma escadinha para ele começar a vida acadêmica dele no exterior. Sim. E muito bom que você mencionou isso, Kati, porque eu lembrei de algo bastante importante. As nossas escolas, elas são preparatórias para a universidade nos Estados Unidos, né? Então, fazer universidade aqui, a preparação é Enem vestibular. Nos Estados Unidos, a preparação é completamente diferente. Então, o aluno brasileiro precisa de um preparo diferenciado, ele precisa montar ali um currículo que seja atrativo para as universidades, né? Então, ir para uma escola particular, né, preparatória para a universidade, faz muita diferença. Então, alunos pretendem aí fazer universidade nos Estados Unidos, que puderem antes fazer um high school preparatório, é incrível. Com certeza esse aluno vai estar ali vários passos à frente de outros, tá? Certo. Gente, são muitas oportunidades. A gente, quando vê vocês passando o treinamento pra gente, vê aqueles vídeos, as fotos, dá vontade de voltar uns bons anos na Não fala quantos, não vamos falar quantos.
Pode pedir um mini high school para, né, para maioridade. Para uma certa idade aí. Uma certa Vamos montar idade. um grupo, vamos montar um grupo. Vamos montar um grupo, né? Gente, é muito legal. As escolas são maravilhosas. As cidades, independente do tamanho, se são grandes, ou médio porte, ou pequena, tem tudo que a gente precisa, que as crianças e adolescentes precisam. Tem muita. Aqui eu vejo. Aqui embaixo da minha casa tem uma escola. Eu vejo a tranquilidade dos pais e dos filhos ali, e as crianças vão brincar no parquinho mais próximo. Então, assim, tem uma tranquilidade, uma segurança. Assim, apesar dos filhos estarem longe e a gente não conseguir tocá-los, mas graças a Deus hoje com a internet dá para fazer um zoom toda hora, eles até pedem para de ligar tanto, mas a gente fica com essa paz de espírito, com que os filhos da gente estão distantes, mas num lugar seguro, aproveitando, tendo uma experiência que vai marcar, como a Ana falou, para o resto da vida. Eles podem ter amigos que vão levar para o resto da vida, mas com certeza, se não tiverem, a experiência vai ficar ali marcada. E assim, o que eu quero dizer, assim, eu fico tão maravilhada com essa questão de estudos, tem tantas coisas que podem transformar a vida, que nem a Andrea falou, que não é só fazer o estudo, o adolescente fica mais seguro, cria responsabilidades, amadurece, conhece culturas diferentes, conhece modos diferentes de lidar com uma situação, e aqui a gente vê na América do Norte que é tudo tão mais, assim, simples, né, a forma que você lida com uma situação. Não faz tanto tempestade em copo d'água. E tem essa cultura de estar com você mesmo. Então, assim, eu acho uma experiência surreal. E eu não sei se você tem algum caso para contar de algum aluno que foi para os Estados Unidos e voltou outra criança, que a família até falou, nossa, você é o mesmo que saiu? Isso é clássico, né? Porque isso que você comentou é bastante verdade. Uma das maiores transformações que a gente vê nos adolescentes não é a transformação acadêmica necessariamente, ou o inglês, e sim como pessoas. Eles voltam mais independentes, eles voltam mais maduros, mais responsáveis, porque a cultura americana é diferente. É uma cultura que todo mundo tem responsabilidades e tarefas desde cedo. A nossa cultura brasileira não é assim, né? Geralmente a gente cuida dos nossos filhos até, né, 30 anos, se não mais, né? Então é muito diferente. E a gente já ouviu tantas vezes das famílias, dos pais falando assim, quando o aluno volta, fala, o que aconteceu com meu filho? Que agora ele faz a cama, agora ele lava a louça, não preciso pedir mais. Então isso sempre acontece, porque eles acabam amadurecendo. É a primeira vez longe da família por um longo período, né? Eles acabam realmente amadurecendo, criando esse senso de responsabilidade, né? Nas casas americanas, todo mundo tem tarefa. Para que a casa funcione bem, cada um tem a sua tarefinha. Aqui no Brasil, a gente não tem esse costume. É muito comum a gente ter, né, ajuda em casa, faxineira, empregado. Isso é bastante comum. Nos Estados Unidos, eles não têm esse hábito. Então, cada um é responsável pelas suas coisinhas ali. A roupa, cada um lava a sua roupa. Os alunos geralmente nunca lavaram roupa na vida, né, quando viajam para os Estados Unidos. Então, até isso eles sabem fazer quando voltam. Então, a maior transformação que a gente vê, que os pais falam, é justamente isso. Né? O que vocês fizeram com o meu filho que ele voltou outro? É ótimo, né? Os pais amam. Sim, isso é representação, então, do que um valor que você vai pagar nesse high school não é só uma despesa, na verdade é um investimento na vida do seu filho e na melhoria ali de todos os aspectos da vida dele, não só acadêmica, mas também como pessoa. Eu não sei se você tem alguma pergunta, Kati, Ali. Só falando aí dessa parte que você fala do investimento, mas muitos pais, se você realmente for ver na parte enriquecedora, na parte de educação, e o custo, se ele colocar para uma escola aqui no Brasil, que muitas vezes ele vai escolher que tem um custo muito mais alto, que às vezes ele não quer colocar o filho numa escola pública, que é uma escola que prepare melhor, ele investindo no high school no exterior, realmente ele vê o benefício que é. Em questão, principalmente, de custo, muitas vezes, do investimento, e o que vai trazer academicamente e pessoalmente para o filho dele. Então, faz uma diferença muito grande. Sim, com certeza. E essa questão até, como você falou, Kátia, se coloca na ponta do lápis, muitas vezes o valor não fica tão diferente, porque se você for pagar para o seu filho aqui uma boa escola particular, um curso de inglês, academia,
mais um monte de coisa, gastos, né, com comida, com transporte. Se você coloca tudo isso na ponta do lápis, o high school não fica tão diferente, além daquela questão que a gente fala do valor agregado, né? Tudo que ele ganha fazendo high school é um investimento para a vida, né? Eu não fiz high school, eu fiz au pair nos Estados Unidos, então eu tive uma experiência também, e eu afirmo com toda certeza, o au pair mudou a minha vida, porque eu não teria tido as experiências, as possibilidades que eu tive hoje, até hoje na minha vida, se não fosse essa experiência, se eu não falasse inglês, se eu não conhecesse a cultura americana, porque você abre a mente para outras culturas, você se torna uma pessoa muito mais maleável, né? Uma pessoa muito mais tranquila, muito mais flexível, e tudo isso reflete na vida inteira, né, desse adolescente. Então é um valor agregado muito grande. E eu queria só complementar nesse sentido. Se você começa com uma boa base acadêmica desde o seu segundo grau, nossa, escolher a faculdade vai ser muito mais fácil e uma vida profissional também com toda essa base consolidada. Então, assim, se a gente pensa, é um investimento, é o melhor investimento que você pode fazer para qualquer filho nessa vida é a educação. E aí eu queria comentar, se alguém quiser e tiver curiosidade, se não for para você, também compartilhe essa live que vai ficar salva, né? Agora, se vocês têm filhos e querem saber de um orçamento, solicite para a gente e que se a gente avançar, vocês entenderem que pode ser uma possibilidade para janeiro, porque já é daqui a pouco, a gente já está falando de 6 meses, Sim. Com certeza uma das etapas vai ser uma reunião com a Andrea. Então, assim, a gente depois de ter certeza de analisar o perfil do seu filho, da família e todas as condições, a gente vai fazer exatamente um encontro com a Andrea para que a gente possa fechar aí todo o plano do intercâmbio do high school para os Estados Unidos. Uhum. Você pode entrar no nosso site, challengeintercambio.com. Daí ali tem ou a consultoria, que você já agenda um horário com a Alessandra, ou com a Kati, ou com a Isadora, ou você vai no contato. E aí você preenche, então, o que você precisa e a gente vai entrar em contato assim que chegar o e-mail e todas as informações. Porque como a gente falou, intercâmbio é personalizado, gente. Não tem como a gente sair disparando orçamento de intercâmbio para todo mundo sem saber qual é o seu nível de inglês, o que você quer aprender na escola, qual esporte você tem interesse, que tipo de cidade se assemelha ao seu perfil. Você gosta de cidade grande, cidade pequena, cidade com praia, cidade sem praia, Deus me livre daquelas praias, quero só prédio. Então, assim, não tem como a gente falar para você um orçamento fixo e sair disparando para todo mundo. É muito personalizado. E até eu queria lembrar que a gente tem na bio do nosso Instagram um link para o quiz. Então, se você às vezes não sabe para onde quer fazer intercâmbio, só sabe que você quer viajar e ter essa experiência maravilhosa, entra lá no quiz, a gente colocou algumas fotos, algumas perguntas que vai te levar a um destino. E ali você sabe que respondendo, você tem uma noção, ok, meu lugar é Estados Unidos, meu lugar é Canadá, meu lugar é Alemanha, Irlanda, Austrália. Não sei, a gente trabalha com, sei lá, 30 países ou mais. Tem país para todo mundo, tem destino para todo mundo. Só tem que fazer o quê? Planejar. Intercâmbio é para todos os que planejam. Porque pode ser que ainda não esteja no seu orçamento hoje, mas pode estar daqui a um ano. Mas se você não souber qual que é o seu ponto de chegada, não souber quanto custa, todos os passos que você tem que fazer, o que você tem que melhorar no inglês, fazer orçamento de escola que cabe no teu bolso, nunca vai se realizar. Então é uma metona que você pode quebrar em pequenas metas, mas se você não iniciar passo 1, olha, eu tô careca de ver clientes que acabam deixando de lado o planejamento e acabam se decepcionando depois. Então é isso, eu acho que a gente está a 7 minutos de encerrar. Eu não sei se tem mais perguntas ou se alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui. E como Eu a acho falou, que lembrando só tem, acho que alguma coisa só, Má, que a gente acho que é importante falar. Então, quem vai fazer o high school vai tirar o visto de estudante. Então, é um visto que está sendo emitido. Então, é importante falar com a gente, para a gente realmente analisar seu perfil, a escolha de escola, tudo certinho, porque é possível. Então, o visto de estudante, que é tanto para o mini high school quanto para o high school, né, está sendo emitido pelo consulado americano, né? Então, a gente realmente tem que fazer isso com o tempo para vocês. isso, e a gente tem todos os parceiros que você pode precisar durante toda a sua jornada.
desde o momento agora, vai contar com a gente dessa parte de concepção. Ok, quero fazer intercâmbio para onde? Vamos trabalhar essa parte de definir destinos, definir escola, definir curso, ver qual documentação que precisa, quando embarcar, deixar tudo prontinho para daí quando a gente passar para a fase 2, que é fazer visto, pensar, não nesse caso porque tem acomodação já incluída, mas pensar em acomodação, passagem de avião, daí a gente já consegue focar nesses outros detalhes, para daí a gente focar nos detalhes da logística da viagem em si, né? Que é o que vou levar na mala, seguro, saúde, está incluído, não está, o que mais, chip de celular, já saio do Brasil com chip, eu compro lá. Então, assim, essas coisinhas a gente deixa para a fase 3, mas cada fase tem a sua importância, e a Andrea falou lá no começo, uma coisa é ligada à outra. Não adianta a gente focar em coisas que é pré-viagem sem a gente resolver vários outros assuntos. E high school é bastante documento que tem que preencher, hein? A Cátia que o diga. É, bastante. Formulário atrás de formulário. Então, a gente ajuda vocês com os formulários. E a gente tem parceiros de visto também lá em Brasília, pertinho do consulado. Então, assim, não se preocupem com relação a essas dores de cabeça. Eu sempre falo assim, deixa esse abacaxi que a gente descasca. Mas entra aqui para a gente começar a fazer o seu plano. A gente vai te esperar, Selma, ou isso, pode marcar uma chamada, entrar no nosso site, então, www.challenge.com/consultoria, e ali tem a agenda das consultoras e você marca o horário que fica bom para você, no dia que fica bom para você, vai ser uma ligação, uma video call, e ali tira suas dúvidas, daí você decide se é o momento já ou se vai deixar mais para frente, mas a gente está aqui para ajudar em todas as fases do seu intercâmbio. Então, é isso, gente. Muito, muito obrigada, Andréia, de novo, pela aula sobre high school, sobre pela sua presença, por sempre estar disponível, né? Porque, por exemplo, precisa falar com os pais, você entra numa ligação, precisa falar com a criança, com o adolescente, você está ali sempre disposto. Então, isso é legal de ter parcerias assim, que a gente não precisa saber tudo nessa vida, mas a gente sabendo, conhecendo a pessoa que sabe, já funciona muito. É o poder do networking, né? Então, com certeza, super importante. Eu agradeço aí o convite de vocês, a disponibilidade de vocês. E com certeza, pessoal, quem tiver interesse, a gente marca assim uma ligação. E eu só deixo uma última dica aí, quem pensa em fazer high school, faça, porque o high school tem prazo de validade. Tem muito intercâmbio para qualquer idade, mas o high school não. O high school é só durante o ensino médio. Então não faça como nós aqui, nós 4, que não fizemos o high school e nos arrependemos. Faça o high school sim, porque é um programa muito especial. Ele infelizmente tem esse prazo de validade, mas é uma experiência única para a vida toda. Ele tá no meu caderninho daquele que faz aquela pergunta, né? Teria alguma coisa que você faria diferente na sua vida? Tá sim, lá. Volta alguns anos, a gente não precisa falar quantos, vamos voltar alguns anos e fazer o high school. Nem que seja um mini high school, né? Só para matar a vontade. Exatamente. Então é isso. Gente, só lembrando, todas as quintas-feiras a gente faz a live aqui na Challenge. A próxima quinta-feira já é agosto e a gente vai fazer a live com um college que fica em Orwa, lá onde a Alessandra mora, o Algonquin College. Na outra quinta vai ser uma live para você conhecer o time da Challenge. Então a Isadora vai aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre comemorar. A Alessandra já morou no Canadá todo, né? Comemorar nas cidades que a gente mora. A Isa tem até novidade, mas deixa para ela contar depois. Como a Catiúcia, que também tem rodinha nos pés, já foi para a África do Sul, para Dubai. Já viajou para o mundo. Já viajou para o mundo. Então, para vocês entenderem um pouco, não entender, né? Mas conhecer a gente, saber por que a gente veio parar nesse ramo de intercâmbios. Não é à toa, mas é porque talvez a gente gosta um pouquinho de viajar. E depois vai vir live sobre uma escola de inglês também, que tem locais em vários lugares do mundo. E tem mais a estudar tecnologia e inteligência artificial em Quebec. E se você fazer uma pós-graduação em Toronto, qual as chances de você ingressar no mercado de trabalho? Então tem muito conteúdo legal em agosto. Marca aí toda quinta-feira, 6h30, claro que nem todos os assuntos vão fazer sentido para você, mas às vezes você conhece alguém que esteja precisando desse conteúdo. Chama eles para vir aqui e conversar com a gente, ou acompanhar lá no canal do vizinho lá
Daquele que tem vários Só vídeos. lembrando que é Daquele lá. 6h30 do Brasil e 5h30 quando a gente está considerando Toronto, né? 6h30 do Brasil. É. Então tá bom. Esperamos você aqui, hein, Selma? Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Andréia. Tchau. 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 Boa noite, pessoal. Tchau.